As respostas são parecidas, mas eu acho que você vai poder dar uma resposta mais completa. Um avô foi diagnosticado com câncer e o médico falou para ele: você tem 2 semanas de vida. E aí ele voltou para casa, a família devastada, e a netinha dele sonhou com Deus e Deus dizendo que o avô seria curado. No outro dia ela acordou, contou pro pai, falou: pai, contou pro avô, eu sonhei que o vovô não vai morrer, que o vovô foi curado por Deus. O avô voltou no médico e falou pro médico: a minha neta sonhou que eu fui curado, eu quero fazer exames. O médico falou: não é hora mais de lutar, é hora de aceitar, não tem mais o que fazer. Não, mas fizeram exames e o avô estava curado. Milagre. Aí quando eu fui ler os comentários, veio aquela galera que você já conhece. Sim, com certeza. Dizendo o seguinte: por que o avô dela mereceu e uma criança não recebeu a mesma graça? Que Deus é esse? E aí? Excelente pergunta. Eu não tenho problema com as perguntas. Quando elas vêm de maneira... Você falou que a galera vai, né? Sim. Eu até falo com o pessoal. Se você discordar com classe, elegância, educação, Sim. beleza, você não precisa nem concordar com a minha resposta. O que a gente não gosta é da lacração, né? E pessoas querendo dar de inteligentinho sem ser. Então, a opinião que eu tenho sobre isso, a vivência que eu tenho sobre isso é a seguinte: eu vou piorar, em primeiro lugar, a problemática. Você já parou para pensar que todos os milagres de Jesus foram incompletos e provisórios? Todos os milagres incompletos? E provisórios. Vou dar exemplo. Um dos maiores milagres de Jesus foi a multiplicação dos pães e peixes. Sim. Mas quanto tempo durou aquela comida? Só para aquele momento. Só para aquele momento. É. Foi incompleto. Ele não sanou a fome do mundo. Outra questão. Ele ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro morreu depois. Foi provisório. Ele prolongou os dias na terra. Ele retardou a morte. Até se eu quiser problematizar, Sim. eu posso até dizer assim: não, Jesus não ressuscitou Lázaro. Ele postergou a morte. Pronto. Gente, ele ressuscitou sim. Eu estou falando aqui só para brincar com as palavras, tá bem? Quando eu te digo que ele não ressuscitou Lázaro, é apenas... Daqui a pouquinho já tem gente escrevendo aí: olha, ele ressuscitou, você aqui na Bíblia. Eu apenas estou brincando com as palavras. Todos os milagres de Jesus, eu falei, foram incompletos e provisórios. Provisórios no sentido de: ele curou o aleijado, mas o aleijado depois morreu de outra doença. Ele curou o leproso, mas o leproso morreu depois de outra... O cego. Ele curou o cego, mas no outro dia ele não arrumou emprego para o cego. Lembra que o cego vivia de pedir esmola. Quem tocou nas vestes dele? A mulher com o fluxo de sangue. Fluxo de sangue. Ele curou o fluxo de sangue dela, mas não devolveu o marido dela. O cego, para repetir, o cego Bartimeu, ele era mendigo. Jesus deu vista para ele, mas no dia seguinte ele não tinha emprego. Você viu que os milagres eram provisórios e como eu falei assim, e provisórios em que sentido? O leproso que Jesus curou, depois acabou morrendo de outra doença que Jesus não curou. Isso é interessante. Por que assim? É porque na dinâmica do grande conflito, se Deus, vou colocar as hipóteses, se Deus curasse todo mundo, não haveria necessidade do juízo final. Sim. O que é provisório se tornaria permanente. Já viu aquelas pessoas desmazeladas com casa? Não é o caso da Laura, porque o marido dela é competente nesse sentido, mas tem muitas donas de casa, até dona de casa hoje é uma palavra mais fora de uso, que as mulheres hoje já não são mais donas de casa, né? Trabalham fora, mas muitas esposas que às vezes tem aquele marido, aquele dito cujo, sabe? Deixa nos comentários, eu quero ver. Nos comentários aí. Aquele sujeito que fala assim: amor, tá quebrando o cano ali do banheiro. Ah, eu vou arrumar, e nunca arruma. E depois faz um remendo ali. Eu vou arrumar, esse aqui é só provisório. Gambiarra definitiva. E aquela gambiarra fica definitiva. Sim. E passando. Um dia ele chega lá, ele fica bravo que a mulher mesmo chamou os pedreiros, porque o provisório virou permanente. E a pior coisa que tem é quando o provisório se torna permanente. É gambiarra mesmo, você usou a expressão correta. Esse mundo é provisório. Se Jesus tornar o provisório permanente, Jesus vai estar fazendo como aquele marido. Ele não vai estar consertando, ele vai estar apenas deixando a gambiarra. Se ele curasse todo mundo,
ele ia simplesmente deixar a gambiarra para sempre, porque ele vai consertar tudo sem trazer o juízo final, sem dar fim ao pecado, sem destruir o dito cujo com os anjos dele, sem separar o joio do trigo. Ele vai simplesmente estar perpetuando a gambiarra. Por isso que Deus não pode curar todo mundo. Não é a hora ainda. Você não pode abrir o cano na pressão máxima, porque é gambiarra. Se você abrir o cano na pressão máxima sendo gambiarra, vai estourar a parede, vai ser um estrago pior do que se você deixar... Ainda deixa o chuveiro só um pouquinho, porque ainda está na gambiarra. Mas deixa um pouquinho, porque você precisa tomar banho. Então, da mesma maneira que Deus não podia sair curando todo mundo indistintamente, ele também não podia deixar de curar ninguém, senão nós nos sentiríamos às cegas. Abandonados. Então Deus não cura todo mundo, porque ele não quer tornar o provisório permanente, mas ele também não evita curar um e outro, porque é um sinal. Olha, eu ainda estou aqui. Sabe aquela mãe que o menino está comendo? Mamãe está aqui. Mamãe está aqui. Sabe, você tem sua filha quando é criança, não queria ficar no quarto sozinho. Exatamente isso. Pai. Papai está aqui. Não está te vendo, mas ouviu sua voz. Você está ali. Então, essas curas que Deus faz aqui e ali, não é porque o avô da menina mereceu mais do que o outro, porque aquela criança, Deus é injusto, que ele seleciona. É uma maneira de falar assim, papai está aqui. Não dá para acender a luz ainda, você vai dormir agora, mas papai não tá seria aqui. O caso da pessoa que viu e fez esse comentário, às vezes entender isso é um recado para mim? Sim. Que o pai está aqui. O pai está aqui. O pai está aqui. Seria uma mudança de comportamento da pessoa. Exatamente. O pai está aqui, mas esse avô da menina, se não morrer, ele vai morrer depois de alguma outra coisa. Sim. Um dia ele vai morrer, não estou sendo fatalista. Sim, todo mundo vai. É a única estatística que não tem 2 pontos para mais e 2 pontos para menos. E o que acontece quando a gente morre? Pois é, nós temos várias opiniões religiosas, não religiosas. Eu vou colocá-las e vou dizer qual que eu me encaixo. Há algumas pessoas que, e desde os estoicos e epicureus já eram assim, passando para os ateus modernos, morreu, acabou. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Então, o próprio... aquele Fernando Pessoa dizia, né? O que é o ser humano senão um cadáver adiado que procria. Então, quer dizer... O cara é pessimista também. É pessimista, mas é verdade, né? Se morreu, acabou, vai morrer. Sim. Então tem essa visão fatalista. Tem uma outra visão que acredita que não. Que você vai morrer, mas você já é uma alma. Essa visão vem do platonismo. Platão que desenvolveu essa questão da alma prisioneira no corpo e a dicotomia entre corpo e alma. E quando você morre, a alma volta para o mundo das ideias. Então, somando Platão com uma adequação da reencarnação, que era a transmigração de almas de Pitágoras, veio a ideia mais espírita, que você morre e a sua alma vai para um plano superior e lá vai ser decidido se você precisa... Você já veio de um plano superior e encarnou. Aí você morre. E se você tem dívidas para serem pagas, você vai reencarnar quantas vezes forem necessárias, até um momento que você já está num estágio que não precisa reencarnar mais e vai subindo de versão espírita. Espírita. Okay. A linha kardecista. Ok. Espírita é bom definir. Linha kardecista. Kardecista. Você tinha, como eu falei também, a transmigração de almas pura de Pitágoras, que simplesmente um corpo sai de um corpo e entra por outro. Tem algumas religiões animistas da África que ainda acreditam nisso, sabe? Tanto é que eles têm os famosos zumbis, porque eles acreditam que o zumbi é uma forma de trazer a alma do corpo para ali. Os egípcios acreditavam que o faraó, por exemplo, podia continuar vivendo depois de morto nas estátuas e na múmia dele. Então é outra visão. Você tem aquela visão mais cristã medieval, que bebe nas fontes gregas e cristianiza Platão, especialmente Plotino, e pega toda aquela ideia Platão da alma e traz para dentro da religião cristã, dizendo que a alma é imortal, que é um dado platônico, e que a alma sendo imortal, quando você morre, você vai para o paraíso com Cristo. Ainda há também outros que dividiram esse pós-morte em vários estágios. Você pode ir para o limbo, para o purgatório, para o paraíso, para o inferno. Aí outros aí teve um conflito. Por quê? Aí agora eu vou entrando já na parte que eu, Rodrigo, acredito. Porque a Bíblia ensina a ressurreição da carne. Então, a grande pergunta que os teólogos medievais faziam, especialmente os católicos, antes da Reforma Protestante de 1517, o que eu faço
com a ressurreição da carne. Se a pessoa morre e já vai para a visão beatífica de Deus, para o céu, para que ressuscitar? Porque o credo dizia lá, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, aí creio no Espírito Santo, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então é um dado cristão que a gente só vai ter a vida eterna depois da ressurreição da carne, está no credo. E esse credo, embora seja chamado de credo católico, ele é baseado no credo apostólico do segundo século de Darré, do ensino dos 12 apóstolos. Então não é católico no sentido moderno da palavra, Okay. ele vem desde ali. Então, para entrar na vida eterna, tem que ter a ressurreição da carne. Então a pergunta é, e o que acontece desde a minha morte até a ressurreição da carne? E a volta de Jesus vai acontecer na ressurreição da carne. Alguns teólogos católicos, como o ex-padre Leonardo Boff, ele dizia que, na verdade, não vai existir a volta de Jesus global que eu descrevi. Que Jesus volta para quem morre. Então a ressurreição da carne já se dá quando você morre. Você morre e vai para o céu. É aquilo que é a ressurreição da carne, que aquilo era apenas simbólico, mas o próprio catecismo não ensina isso. Quando a reforma protestante começou, Lutero, Wycliffe, Calvino, você tinha alguns grupos de reformadores que acreditavam na dormição da alma. Dormício em latim. Dormir? Dormir. É lógico que essa é uma alegoria. Sim. Quando você morre, desliga A chave geral? a chave geral e depois liga de novo. Ok. Seria mais ou menos assim. Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala o seguinte, a receita da criação do homem é essa. Anota aí quem quiser fazer em casa. Criou Deus, pois, o homem do pó da terra. Então, eu vou pegar essa caneca aqui, o pó da terra. Quer mais uma água? Aí eu vou aceitar. Põe mais duas águas. Obrigado, viu? Criou o homem do pó da terra. Obrigado. Obrigado. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ok. Tá certo? E o homem passou a ser alma vivente. Então, o que é o homem? É a soma do pó da terra mais o fôlego de vida que redunda em alma vivente. Ok. Então, se eu pegar essa receita do Gênesis, o homem não tem uma alma. Ele é uma nefesh hayah, como diz em hebraico, uma alma que vive. Aham. Agora, para eu ter esse terceiro elemento, eu tenho que ter a junção dos dois. Se faltar isso aqui, não tem alma vivente. Ok. Se faltar isso aqui, não tem alma vivente. Outra ilustração, só para ficar bem didático, é a luz. Você tem a energia, você tem a lâmpada. Quando você junta a energia com a lâmpada, você tem a iluminação do estúdio aqui. Sim. Ó. Agora, se eu tirar a lâmpada, sua energia não dá luz. Não. Se eu tirar a energia, só a lâmpada Não dá não luz. dá luz. Então, corpo mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Se você tirar o corpo, não tem alma vivente. Ok. Se você tirar o fôlego de vida, também não tem alma vivente. Ok. Então, nessa compreensão, quando o ser humano morre, separam o fôlego de vida que volta para Deus que o deu e o ser humano volta ao pó porque ao pó ele veio. Então, a alma deixa de existir, assim como a luz deixa de existir quando eu tiro a energia da Sim. lâmpada. Deixa de existir provisoriamente. Por quê? Porque quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, Paulo fala o seguinte, em 1 Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses, não fiquem entristecidos como aqueles que não têm esperança. Porque dada a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo fala um pouquinho antes disso. Nem todos dormiremos. Ele está falando da morte. Nem todos dormiremos, mas ressuscitados seremos quando ele vier. Quando Lázaro morreu e Jesus foi ressuscitá-lo, Jesus falou o seguinte, Lázaro dorme. E as pessoas começaram a rir, pensando que ele estava falando do sono normal, mas a Bíblia fala que ele estava falando do sono da morte. Então, tanto Jesus como Paulo compararam a morte a um sono. Sabe de onde vem a palavra cemitério? Não faço ideia. Quem deu o nome de cemitério para o lugar dos mortos foram os cristãos primitivos. Os gregos e romanos chamavam de necrópolis, cidade dos mortos. Os cristãos recusaram chamar o lugar dos defuntos de necrópolis. Eles preferiram chamar de koemiterion, em grego, que significa dormitório. Que coisa. Então, na minha concepção, a pessoa, quando morre, ela passa por um sono
sono da morte, ela perde a consciência. Por isso que na minha crença, mas eu coloquei as outras que há aqui também, Sim, do espírita, sim, claro. do católico. Rodrigo, eu entendo que como a pessoa morre, não adianta mais eu rezar para ela, nem acender vela para a alma dela, nem pedir a Deus que dê um bom lugar para ela, porque ela está no pó da terra. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, ela vai ressuscitar. E até coloco um detalhe a mais, sem querer desfazer das outras formas de entender o assunto. Eu, Rodrigo, particularmente, eu acho que seria uma grande injustiça de Deus se ele permitisse alguns entrarem no paraíso antes dos outros. Imagina que uma mãe morreu e foi para o paraíso. E o marido casou com uma mulher que é uma péssima madrasta para as crianças. Ela está lá no céu, vendo as filhas sofrendo na mão de uma madrasta. Esse céu vai ser um inferno. Sim, que é verdade. É como... Eu vim aqui para ter paz, olha o que eu estou Olha vendo o que eu tô lá, vendo, avó. eu não estou tendo paz. É como eu servir a melhor comida do mundo, mas você sabe que sua filha está na mão do traficante agora lá, com a arma na cabeça dela. Chega a ser até desrespeitoso. Imagina apenas numa comparação, a sua filha de 17 anos está na mão de um traficante com arma na cabeça. Eu falo assim, ô Celso, capaz eu trouxe agora aqui uma galinhada especial para você. Cadê a fome? Você fala assim, Rodrigo, além de ter fome, desculpa, você está me desrespeitando, eu não estou nem com clima para isso. Exatamente. E outra coisa, não seria amar todos da mesma maneira. Você está dando algum privilégio. Exatamente, para uns e não para outros, e um privilégio entre aspas, porque para mim pode ser o maior paraíso, se eu sei que minha filha está sofrendo lá. Então, é por isso que eu entendo que todos os que morrem em Cristo dormem na sepultura. Na volta de Jesus, ninguém vai entrar na frente. Ele vai ressuscitar os mortos, vamos reencontrar com aqueles que a morte arrancou de nós, deixando claro que essa é a visão que eu adoto, mas há outras visões no cristianismo distintas da minha, contrárias à minha. Eu dei um resumo aqui. Sim. E não quero ser soberbo sobre as outras. Agora, num ponto, todas as visões, seja a minha ou as demais que eu descrevi, se encontram. A vontade por aquele dia em que nunca mais eu precisarei visitar alguém num túmulo. Uau! Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser testemunho de Jeová, pode ser adventista, pode ser presbiteriano, católico, até ateu, eu diria, porque isso eu já falei com alguns ateus. Uma oração sincera que um ateu podia fazer é: Senhor, que tu existas. Essa é uma oração sincera que um ateu pode fazer. Porque se Deus existe, aí sim eu tenho que dizer num funeral. Se Deus não existe, com todo respeito, eu desafio um ateu a dar uma palavra de consolo para alguém que perdeu a filha num acidente automobilístico. O que ele vai dizer? Olha... Acho que não tem conforto, né? Não tem. Não vai encontrar palavras para confortar.